Aleluia. Levanta as mãos. Dá continuidade ao teu louvor, à tua adoração. Tenha certeza que nesse culto você já expressou gratidão a Deus. Não é certo assistir o culto. O certo é apresentar um culto a Deus. Coloca diante do Senhor o teu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Pai, esta oportunidade é tua e queremos te reconhecer, dando a glória devida. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo o louvor, e nos sujeitamos nessa oportunidade, entendendo da necessidade que temos de receber daquilo que é teu. Nos sujeitamos e declaramos ser bem-vinda à tua vontade. Eu declaro que haja luz nos olhos do entendimento, que resplandeça a luz do Evangelho, e que o conhecimento que liberta opere no nosso meio. Nos sujeitamos à tua unção e aos cuidados do teu Santo Espírito. Eu declaro paz em o nome de Jesus. Cada pessoa, cada casa, cada família recebendo dessa bênção no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala com a pessoa que está do seu lado, encoraja ela para o culto. Sejam bem-vindos. Obrigado, gente. Fizeram um trabalho excelente. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Isso vem pelo conhecimento de Deus e é para esse motivo que nós nos reunimos. Alegria poder estar servindo hoje aqui. Você não tem me visto com tanta frequência. Eu tenho estado viajando, em assistência às escolas e também na supervisão. Mas sempre que estou em Campina Grande, minha alegria é poder estar desfrutando desse ambiente, onde a unção coletiva para a visão que Deus nos confiou alcance as nossas vidas, nos equipando para aquilo que Ele tem como plano e propósitos. Os planos dele são planos de paz. Você faz bem em estar aqui hoje à noite, amém? Então sejam bem-vindos. Aproveitando esse momento em que falamos do Rema, fazemos de propósito, pelo o cuidado que temos. Estamos iniciando mais um ano, onde as escolas oferecem as oportunidades, e eu queria que você tivesse bastante responsabilidade com aquilo que Deus já te confiou. Deus começou uma boa obra na tua vida e Ele tem propósito de completar. Tem muitas coisas que precisamos conhecer, saber. Deus sabe disso e Ele já se antecipou provendo, muitas possibilidades. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que Ele concedeu dons, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à perfeita varonilidade. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem um propósito de plenitude para todos. Isso envolve você. A pregação do Evangelho é tão necessária, porque a gente precisa desmantelar, quebrar as estratégias de Satanás, o sofisma, os argumentos falsos, que atropelaram a nossa vida, e muitos de nós vivem ainda essa sujeição, limitados no entendimento, aprisionados a uma vida limitada, quando Deus nos chamou para uma plenitude. Às vezes, entender prosperidade, as pessoas só pensam em dinheiro, bens materiais. Mas prosperidade para Deus é não ter falta de nada. É você poder estar provido, ser eficiente, ter eficácia na sua vida, ser uma bênção, não só para você mesmo, mas ser suporte
para outras pessoas. Deus tem em vista te erguer a perfeita varonilidade. Diga isso com a sua boca para ficar mais perto do seu ouvido. Diga: Deus tem em vista me aperfeiçoar. Então existem essas ferramentas. Eu tenho a alegria de poder ser uma testemunha para você hoje à noite. Eu, Raul, né? Acredito que tem outros aqui. Cadê Jaime Clementino ali? Tivemos o privilégio de fazer parte da primeira turma do centro de treinamento aqui em Campina Grande no ano de 92. Fazem 32 anos, bastante tempo. Voltar tanto tempo depois para dizer valeu a pena. Esse conhecimento possibilitou muitas coisas boas, mudanças que, se a provisão de Deus não tivesse alcançado, o destino poderia ser totalmente diferente. Na época, no ano de 92, tivemos um pouco mais de 100 e alguma coisa de alunos matriculados, e concluímos em 93 com 86 alunos. Se eu estiver dizendo errado, Canrombé me corrige amanhã no ministério. Mas é nessa casa aí de 80. E entre os quais estava eu, o apóstolo Guto, Jaime Clementino, Raul. Quem mais aqui faz parte da primeira turma do centro de treinamento? Vamos honrar essas pessoas. Fiquem em pé, por favor. Olha que tanta gente. Luclécia, Faustino. Que coisa boa. Glória a Deus. Vina. Que bênção, gente. Alegria em poder reencontrá-los e outros muitos que estão servindo ao Senhor, desempenhando o chamado, o que entenderam do propósito de Deus. No final deste ano, em nossas formaturas, 32 anos depois, nós celebramos esse aumento, né, de ter nas nossas escolas 13 mil alunos aproximadamente envolvidos em todas as nossas escolas. Isso só pode ser um milagre. Eu tenho dito, né, que eu conheço as pessoas envolvidas nisso, e elas não são tão inteligentes assim. Não é, Raul? Só pode ser Deus operando um milagre tão grande, da gente continuar por tanto tempo com um funcionamento, alcançando um resultado extraordinário. E eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre essa questão de visão, né? Quando Deus confia uma visão, né, um plano, um propósito, aquilo se torna algo que a gente deve ter responsabilidade. Às vezes algumas pessoas, quando ou escutam, né, dia rema e falando da importância do rema, alguns podem pensar que é exagero. Mas fica comigo, se Deus nos confiou isso como uma responsabilidade, porque na visão que Deus deu para o fundador desse ministério, a instrução foi: vá para o Brasil e ensine o meu povo e liberte-os. Foi com essa visão que nos anos 80, pastor Band e Jen desembarcaram aqui no Brasil, começaram esse projeto de escolas, chegando aqui em Campina Grande, e daqui Deus abençoou e multiplicou, sendo a base do Ministério Verbo da Vida, que hoje está em todos os estados e em alguns países. Então as escolas funcionam muito bem debaixo desse ministério. Por quê? Porque é uma visão, é um comando, é uma instrução da parte de Deus, ensinar e libertar. Nós não somos os únicos. Eu gosto de levantar, né, e reconhecer a unção e a visão que Deus compartilha com os ministérios. Nós celebramos muitos outros, né, que têm recebido da parte de Deus uma unção para a música,
E quase todo o corpo de Cristo, e por que não dizer todo o corpo de Cristo, é beneficiado por ministérios que Deus levanta de uma forma expressiva na área da música e nos assiste, né, com louvores ungidos. Nós temos bons ministros de música no nosso ministério, mas o nosso principal alvo é alcançar pessoas com o ensino da palavra. Nós celebramos outros ministérios que Deus tem levantado na área de família, outros na área da evangelização. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Não estamos competindo. Nós celebramos o que Deus está fazendo no corpo de Cristo, mas precisamos estar ou ser responsáveis com aquilo que Deus nos confiou. Deus nos confiou o ensino e temos feito. Então eu chamo a atenção, até mesmo você que nos assiste pela internet, hoje está se fechando uma grande oportunidade, né? As inscrições para a escola de ministros se encerram hoje. Às vezes a gente é um pouco irresponsável, né, no sentido de administrar o tempo. É interessante que a Bíblia, em lugar nenhum, manda a gente economizar dinheiro, mas manda economizar tempo. Então me parece que tempo vale mais do que dinheiro. Às vezes estamos perdendo tempo para economizar dinheiro, quando a Bíblia mostra remindo o tempo, aproveitando o tempo. Então tem pessoas que elas ficam protelando, o ano que vem, daqui a 2 anos. Mas o plano de Deus nas nossas vidas, quando adiado, eu te digo, trará consequências. A Bíblia aponta, né, o meu povo perece, o meu povo sofre, porque falta o conhecimento. A gente não pode fazer diferente daquilo que Deus planejou, porque Ele é o idealizador, Ele é o Criador. O que Deus tem a dizer sobre as nossas vidas é uma autoridade, vale a pena ter o nosso ouvido. É por isso que a Bíblia diz: filho meu, atenta, né? Presta atenção às minhas palavras e às minhas razões, inclina os teus ouvidos ou a tua atenção. Queria chamar a atenção, né, para aqueles que já concluíram, fica aberto. Eu lamento por pessoas, talvez da nossa turma, do ano de 93, formamos. O centro de treinamento em nada representou, senão 2 anos assistindo aulas em uma escola, porque essas pessoas não tiveram a responsabilidade e o entendimento de usar aquele conhecimento, colocar em prática e prosseguir para alcançar aquilo para o qual também foi alcançado. O apóstolo Paulo, né, um homem de uma atuação exemplar, ele chegou a dizer num período da vida, e não foi no comecinho não, ele disse: eu não julgo ter alcançado. Olha que apetite. Eu não julgo ter alcançado, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. O que é que está adiante? Eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação. Então ele tinha um estímulo: eu preciso corresponder à minha vocação. Ei, meu irmão, você é um vocacionado. É lamentável quantas pessoas estão fora de ação por estarem enganadas por Satanás, apontando nelas uma deficiência, uma incapacidade, uma inutilidade. E tem pessoas que se deixam ser apenas um número para compor uma multidão, quando Deus te vê como um indivíduo
que ele tem o objetivo de te elevar à perfeita varonilidade. O que quer dizer isso? Ser medida cheia, ser pleno, ser completo para aquilo que Deus te chamou. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. E nem por isso torna alguém mais importante ou menos importante para Deus. Ser importante para Deus é ser medida cheia na expectativa que Ele tem na gente. Você está comigo? Eu tenho repetido essa frase por onde eu tenho passado, porque ela me soa bem para despertar pessoas. Talvez você não saiba, mas você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que outra pessoa para te substituir, ela teria muito trabalho. Quando você só precisa ser espontâneo. Porque a capacidade está na vocação, está no dom que da parte de Deus foi colocado sobre você. Mas o diabo tem medo desse dom em atividade. É por isso que ele engana com sofisma. Entrou num período da história da igreja essa mentalidade de leigos e sacerdócio. E por muito tempo isso foi nomeado: você não é digno, você é leigo. Só os vocacionados é que têm acesso a Deus. Minha mãe conta que ela foi desencorajada a ler a Bíblia, porque os que tinham influência sobre a vida dela, religiosa, da sua vida, né, a liderança religiosa, disse: a Bíblia não é para leigos. Você se limita a ouvir na celebração, porque lendo sozinha você não entende. Né? Colocando essa mentalidade. Mas eu estou aqui para te dizer hoje, isso não veio de Deus. O nosso Deus, a sua intenção, ela é limpa. É por isso da urgência dele: ide por todo o mundo, pregue o evangelho, ou seja, fale a verdade a meu respeito. Fale a verdade que procede de mim. Deus tem urgência que você escute a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês estão comigo ainda? Eu queria te levar para alguns textos. Então não é sabedoria deixar o tempo passar. Se você está aqui no alcance da minha voz, seja presencial ou pelos os meios de comunicação, fique bastante cuidadoso. Estamos iniciando um ano. O que você vai fazer esse ano? Um ano parado, talvez esperando o que vai acontecer. Deus está com muita expectativa nas decisões que você vai tomar. Queria que você abrisse no livro, na epístola, né, de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Você tem ouvido muito essa saudação? Graça e paz. É muito comum, né, no meio cristão a gente ter uma forma, né, de saudar os encontros. Alguns dizem a paz, outros dizem a paz do Senhor, outros dizem apenas bom dia e boa tarde. O que é certo? É a que sai com sinceridade do teu coração. Amém? Mas é sabedoria abençoar. E essas palavras, graça e paz, está na Bíblia, né, como uma saudação. E aqui vem com esse esclarecimento. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Como é que se multiplica graça e paz? Pelo conhecimento. A minha Bíblia diz pelo conhecimento completo.
Aqui diz multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse conhecimento não pode ser um pouco de conhecimento. Você está comigo, irmãos? Está escrito na Bíblia. É o conhecimento completo. Não é um pouco de conhecimento. Eu vou citar alguns textos, se eles tiverem a velocidade de colocar, tudo bem. Segunda, eu acho que é 1 Timóteo capítulo 2, que fala, né, que é a vontade de Deus a salvação de todos os homens e que cheguem ao pleno conhecimento. Olha, Deus trabalha com a possibilidade da gente chegar ao pleno conhecimento. Eu vou te advertir sobre uma condição que tem vindo sobre a vida de pessoas que até então se entende como humildade. Eu mesmo fui educado, e eu digo isso de uma forma até mesmo divertida, porque minha mãe, ela tinha nessa mentalidade, hoje ela está no céu, fui bem criado, mas ela tinha algumas limitações, e eu lembro que ela passou essa imagem, né, de humildade, de limitação, e ela dizia, nunca receba nada de ninguém. Não faça nada para os outros para receber alguma coisa. E eu lembro um favor que uma tia minha me pediu, e depois de muito trabalho naquilo que ela me pediu, eu era 8 anos, 9, eu voltei, né, para dar a satisfação do serviço, e eu pensava, ela vai me dar alguma coisa. Mas já preparado pela educação que eu recebi da minha mãe, eu não vou receber. E quando eu cheguei, disse, tia, já fiz. Ela disse, Deus lhe abençoe, meu filho. Eu disse, precisa não, minha tia. Isso é uma humildade extrema. Então, às vezes, a gente foi educado com essa mentalidade, e é diferente do que Deus pensou para a gente. Sórdida ganância é errado, né? Uma cobiça é errado, mas querer crescer não é errado, porque a Bíblia estimula. Você está comigo? Se furtar e dizer, eu não quero não, é muito forte, principalmente aqui no Nordeste, essa fala, né, que veio desse ensinamento familiar. A fala é essa, eu não quero muito não. Se eu tiver um pouco para mim e para minha família, eu estou satisfeito. E quem escuta, aplaude porque diz, que atitude bonita. Mas eu vou te dizer, é diferente do que Deus pensa. Porque se você só tiver um pouco para você mesmo e para a sua família, você não vai ter com que acudir o necessitado. Que está nos planos de Deus. A Bíblia diz que Deus pode nos fazer abundar em toda a graça, com o propósito que a gente tenha sempre em tudo ampla suficiência. Para quê? Superabundar em toda boa obra, ou seja, poder. Mas o diabo tem medo. Sabe onde o diabo quer o dinheiro? Na mão de pessoas que promovem o pecado. A gente tem visto que dinheiro parece uma coisa muito fácil de adquirir. Tanta gente fazendo besteira, ganhando tanto dinheiro. Você está comigo? Agora, o que aquele dinheiro influencia? São os influenciadores, e não é só porque mas tem uns que só influencia para o mal. Ostentação. E de vez em quando a gente vê o fim. Gente, o maior nível de prosperidade é quando você perceber que dinheiro não tem esse valor todo. Você está comigo? Dinheiro não representa esse valor todo, não. Tem outras coisas que você já tem
que talvez você não esteja considerando, e é tão caro, é tão precioso, satisfaz tanto. Ei, eu já vi muitos ricos deprimidos, que não sabem o que fazer com o seu dinheiro, e o seu dinheiro não consegue lhe trazer prazer. Eu já vi tantas pessoas sem ter nada, a única coisa que elas têm é esperança, e vivem tão bem o seu dia a dia. Dinheiro é um valor que não deve ter prioridade na nossa vida. Então, quando falamos desse conhecimento, graça e paz sejam multiplicadas como? Pelo um pouco de conhecimento. Por que eu tenho apontado isso? Porque boa parte dos cristãos acolhe esse comportamento achando que é humildade. Dizendo, eu não preciso conhecer muito não. O que eu conheço já é suficiente. O que eu conheço já dá para ir para o céu. Você está comigo? Deixe isso para os pastores, deixe isso para os ministros. Quando Deus pensou no pleno conhecimento para o corpo de Cristo. É interessante que Deus sempre se relacionou, desde a sua criação, quando Deus criou o homem. Olha lá, nos primeiros capítulos, lá está o modelo limpo, sem interferência. Os primeiros 2 capítulos da Bíblia mostram o mundo sem pecado, a intenção limpa de Deus. Façamos o homem, a imagem do bicho fazemos. Homem e mulher foi, do verminho, do bichinho. Hoje a humanidade se identifica mais rápido com o verme do que com Deus. Eu sou verme. Quando na ideia de Deus, vamos fazer a humanidade, a nossa imagem e semelhança. Vamos dar dignidade ao propósito de Deus. A nossa imagem e semelhança, seja Ele dominado e esteja embaixo. Foi assim? Não, tenha Ele domínio. Aí nós pensamos, isso era Adão e Eva, isso era Adão e Eva. Não, isso é o plano para a humanidade. Isso é o plano de Deus para você. Todo o ser humano está dentro. Agora, a Bíblia diz que o diabo, o Deus desse século, ele cega os olhos do entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Satanás, ele se esforça para você não saber. Uma das missões de Satanás é cegar os olhos do entendimento, que é mais eficaz do que cegar os olhos físicos. Tem muitas pessoas cegas no entendimento. É por isso que essa busca, ela não pode parar, e ela deve partir do indivíduo. Um pastor não pode receber pelas suas ovelhas. Ele pode servir a Deus dando instruções, ensinando, estimulando, porque tem que partir do indivíduo. A romper com esse bloqueio, com essa limitação. É por isso que a Bíblia manda a gente orar. Ore e peça sabedoria. Tem orações na Bíblia, o apóstolo Paulo fazendo, Colossenses 1:9, Filipenses 1:9. Faço essa oração, que vocês transbordeis do pleno conhecimento. Olha, transborde do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor. Deus se importa com o teu viver. Viver de modo digno do Senhor. Esse é o propósito do coração de Deus. Então, às vezes, pessoas, elas estão entregues a esse comportamento religioso, de falsa humildade. Eu não quero saber muito não.
o que eu sei já dá para ir para o céu. Mas quem te chamou tem intenção que você seja pleno no conhecimento. Porque há um poder no conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que tem pessoas cabisbaixas, se sujeita a tudo? E não é porque é humilde, não. É porque foi tirado dela a perspectiva de vida. Pessoas que se entregam a uma subvida, sem nenhuma resistência. A Bíblia diz que fomos encontrados num charco horrível de lodo. Sim, fomos encontrados. Mas Deus tem intenção de promover as nossas vidas, de se tornar participante, colocar os nossos pés sobre uma rocha, um lugar seguro. Então, vivemos fases. Eu estava contando recentemente, quando eu comecei a fazer o centro de treinamento, eu ouvia, sobre uma vida de excelência. E a educação que eu tive no meio que eu fui influenciado, era uma vida de limitação conivente. Você convivia com aquilo como se fosse aquilo mesmo. E o que me cercava era uma vida relaxada, acomodada, coisa suja, coisa quebrada. E alguém chegava a dizer: olha como eles são humildes. Isso não é humildade, gente. Vamos dar o nome certo. São humildes, ou seja, despretensioso. Deus não chamou você para ser despretensioso. Não, você precisa ter intenção. Sórdida ganância é pecado. Que é uma ganância aguçada pela cobiça. Mas ter desejo de alcançar, isso é divino. Isso precisa ser restaurado. E eu lembro, quando eu fui inserido no ambiente do Rema, pastor Band, Jen, ensinando, eles não ostentavam com coisas, mas era limpo, organizado, bonito. Eu fui educado, quanto mais fraco Deus gosta. Amém? Então, quando eu cheguei naquele ambiente, aí eu cheguei na minha casa. Vivi, não tenho reclamação nenhuma da criação, de amor, provisão, mas a minha casa tinha muitas limitações. Eu lembro de estiorada, a gente não tinha dinheiro para consertar. E aquele ambiente, de alguma forma, me enfreava. E eu lembro que eu pedi à mamãe um quarto no quintal. E nesse quarto eu decidi pintar. A tinta que eu usei era essa tinta barata mesmo, mas pintado já fica melhor. Eu não tinha dinheiro, mas eu achava um lugar com carpete muito chique. E eu pedi um tapete emprestado à minha irmã. Coloquei lá. Comprei um som duplicador de fitas, para pegar as fitas de mensagem e poder duplicar, Não era para vender não, era só para uso mesmo. Naquela época não tinha muito essa. Então era tudo que eu tinha: um móvel, um tapete emprestado, um quarto pintado. E ali eu passava a maior parte do meu tempo livre. Eu entrava naquele quarto e dizia: eu quero a minha vida assim organizada. Eu me isolava daquele ambiente que feria a expectativa, o propósito. O que eu quero te dizer? Quando a gente é alcançado com a verdade, essa verdade vai extrair de você uma reação. Você está muito quieto, você está muito acomodado. Você precisa pular, se posicionar. Fazer como Zaqueu: eu resolvo, a partir de hoje eu resolvo. E começar a determinar algumas decisões.
Eu vou te dizer, o conhecimento de Deus vai te deixar ousado, intrépido, cheio de esperança. Eu não saí das necessidades em um ano. Minha vida não mudou em um ano. O irmão Rega disse que ele pregava sobre prosperidade com os pneus do carro dele, tudo o que nós chamamos de careca. Me perdoe alguém se não tem. Pneu velho. Ele disse que quando recebia um convite, ele tinha que orar pela gasolina e tinha que orar para que os pneus aguentassem. Mas quando ele chegava no púlpito, ele pregava sobre o Deus que abençoa, sobre o Deus que quer prosperidade. Não importa como você está vivendo, isso não altera o caráter de Deus. Ele nos encontra num charco horrível de lodo, mas Ele tem propósito de colocar os nossos pés sobre uma rocha. Não foi no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. Minha vida não mudou assim, mas eu te digo, quando muda por dentro, aí eu digo, é só uma questão de tempo. Quando o conhecimento chega, que traz a expectativa e a ousadia, você pode ficar firme nas promessas. Você é pai de nações, você é pai de nações. Pai de nações, estéril, sem gerar filho, pai de nações, pai de nações. Um dia, o poder de Deus rompeu com aquela deficiência e criança chorou naquela tenda. Oh, aleluia! O conhecimento de Deus completo, o pleno conhecimento. Então pessoas ficam com essa limitação. Um pouco de conhecimento é suficiente. Eu estou aqui para te dizer, um pouco de conhecimento vai frustrar o que Deus pensava a teu respeito. Se faz necessário conhecer, senão Deus não teria trabalhado tanto para munir ferramentas. A palavra de Deus, a Bíblia, gente, é algo extraordinário. A Bíblia é algo físico. Não está num campo de espiritualidade que você tem que perceber, não. Deus trabalhou para a palavra ganhar essa forma, que eu começo o acesso dela fisicamente. Agora, quando eu chego nessa porta, ela me abre o espiritual. Aqui estão contidas informações poderosas, que são verdadeiras, sobre Deus, sobre a sua vontade. Eu tenho alguns minutos, eu quero me deter na parte do conhecimento de Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus. É uma matéria que temos no centro de treinamento, que serviu para ajustar, para trazer essa novidade de vida no qual eu almejei. Porque quando eu percebi que Deus não era contra, Deus era favorável, Deus amou de uma tal maneira ao ponto de dar o seu próprio filho, como é que Ele está contra? A Bíblia diz que Ele não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós. Como Ele não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? O diabo trouxe esse entendimento religioso sobre Deus, que Deus é do contra. Você sabe como eu pensava em ser pastor? Pelo o grau de informação que veio para mim. Boa parte das pessoas que eu admirava, eles diziam assim: irmãos, eu sofri um acidente na empresa, fiquei deficiente e fui aposentado. Glória a Deus, agora eu posso servir a Deus. Amém? 1, 2, 3, ou seja, a forma de servir a Deus era ficar com uma deficiência para ser aposentado, e agora você poder ter tempo integral. E o diabo já tinha dito qual era a deficiência que eu ia ter. Amém? Eu sabia que eu tinha chamado.
Não tinha essa ideia de Deus prover, de Deus suprir, tinha essa ideia de vida assim. E eu só estava esperando o tempo de chegar a minha aposentadoria para começar a servir a Deus. Essa era a mentalidade que eu tinha de Deus. Oh, palavra poderosa! Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe como eu entrei no ministério? Trabalhando lá na empresa, o Senhor disse para mim: é tempo de você entrar no ministério de tempo integral. Eu fui lá pedir minhas contas. Me apresentei no ministério. Ao pastor na época, ele disse: você ganhava quanto lá? Eu pensava que ia ser assim. Eu ganhava X. Ele ia dizer: eu vou lhe dar 2X. Não. Ele me deu meio X. Eu casei com meio X. Porque ministério não é fonte de lucro. Você não entra no ministério com a intenção de ganhar dinheiro. Você entra no ministério com a intenção de servir a Deus. E servi por anos assim. Uma vida com limitações, mas com muita alegria. O apóstolo Guto, que foi pastor da época, eu lembro que ele dizia assim, nas reuniões, ele dizia assim: eu sei que a gente ganha pouco. E há uma até disposição da diretoria de ajeitar o nosso salário. Mas eu prefiro trazer outra pessoa. Olha a mentalidade. Eu prefiro trazer outra pessoa para compor a equipe, do que simplesmente a gente pensar. E vivemos os primeiros anos do Ministério Verbo da Vida, como igreja aqui em Campina Grande, o nosso salário era bem limitado. Mas a nossa liderança tinha essa mentalidade. Olha que coisa boa, foi salvação para mim. Graças a Deus formou meu caráter. Conhecimento de Deus, da vontade de Deus, vai promover você ser assertivo, você corresponder com aquilo que Deus pensa a teu respeito. Conhecimento da vontade de Deus. Então, a Bíblia fala: Deus é bom. É interessante que chegaram para Jesus e disseram: bom mestre. Esse texto está em Lucas, capítulo 18. Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse: por que tu me chamas de bom? Não há ninguém bom, senão Deus. Olha que testemunho poderoso de alguém que conhece. Você está comigo? É 18:18. Bom mestre. Não estava errado não, de chamar Jesus de bom mestre, mas Jesus fez questão de dizer: a fonte da bondade é Deus. Eu sou bom, mas é um reflexo da bondade de Deus. Então a Bíblia apresenta Deus como um Deus bom. Qual tem sido a experiência das pessoas? Que Deus mata, que Deus fere, que Deus coloca enfermidade, que Deus pesa a mão. Eu te pergunto, de onde vieram essas acusações, essas informações? Certa ocasião Jesus disse: vocês são maus, e vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais Deus. Eu nunca coloquei uma enfermidade nos meus filhos. Eu nunca me empenhei para os meus filhos se darem mal ou terem uma consequência. Como podemos acusar Deus? Sabe por quê? Das experiências. As experiências muitas vezes ganham um contexto de verdade superior, né, à origem da informação. Então, o testemunho do que alguém ouviu,
o testemunho que foi dito, e as pessoas começam a desenvolver aquela concepção: Deus é bom. Essa foi palavras de quem o conhecia pessoalmente, Jesus, o seu Filho. Não há ninguém bom senão Deus. Então, conhecendo o caráter de Deus, você vai conhecer os atributos, aquilo que é atribuído a Deus. E um dos atributos, os atributos morais, está sobre a bondade de Deus. Deus é bom. Eu vou te dizer, depois de todo esse tempo, já faz alguns anos, que eu não tenho medo de fechar os meus olhos e dizer para Deus: Senhor, faça na minha vida a tua vontade. Eu não tenho medo da vontade de Deus me prejudicar, porque eu confio no caráter de Deus. Eu me deixo levar, eu quero que se cumpra, que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Sabe quando é que você descansa numa oração assim? Quando você sabe da bondade daquele que tem essa responsabilidade. Deus é bom. Você está comigo? Por que as pessoas atribuem a Deus? Porque Deus é quem adverte. Eu vou terminar com esse testemunho. Está aqui João Gabriel, depois ele mostra a mão dele. Ele tem os dedos tortos, né? Só um, ajeitou os outros. Fizemos plástica e tudo. Olha só, eu como pai, ele criancinha, e tem esse instinto, né, de colocar o dedo na tomada. E eu falava de forma forte: não coloque o dedo na tomada. Na cabecinha dele como criança, ele pensava: meu pai é ruim, não quer que eu me divirta. Mas você que conhece, você sabe que aquela advertência severa era visando o bem dele, não o mal. Quando Deus diz não faça, não é porque Ele quer privar você de um prazer, é porque Ele sabe a morte que está por trás daquilo. Então isso só mostra o cuidado, o amor que Ele tem. Final do testemunho, eu ensinei a ele não colocar a mão na tomada, mas me esqueci de dizer para ele que a extensão é tomada. E um dia encontramos ele atrás da estante, agarrado na extensão, os dedinhos por debaixo do garfo, e a mão dele 2 bolhas. Quase perdeu a vida. Agora eu te pergunto, pensa comigo, quando ele entrou no quarto com aquelas bolhas nas mãos, foi eu que fiz, por ele ter me desobedecido? Ou foi a consequência da desobediência? Tem pessoas pegando a consequência da desobediência e dizendo: foi Deus que me machucou. Não. Deus não machuca ninguém. De Deus vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo do Pai das luzes. Quando alguém se machuca, é porque fez diferente do que Deus disse. E o castigo nada mais é do que a consequência que você traz com o seu erro. Conhecer Deus vai libertar o teu relacionamento, vai te deixar ousado, intrépido. Eu estou aqui no papel do teu irmão mais velho. Abrace, dê a oportunidade de Deus se revelar a você, porque Deus não te chamou apenas para subsistir, não. Ainda dá tempo. Deus já proclamou tua libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. E você é livre para viver uma vida abundante. Você vai ser enriquecido aprendendo sobre o caráter de Deus. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu ministrei tua palavra. É tão bom e tem tanto. Eu mesmo reconheço. Eu não cheguei na plenitude, mas o que já tenho participado é suficiente para testemunhar da veracidade da tua existência
e de tudo aquilo que você é. Deus é justo, Deus é bom, Deus é santo, Deus é fiel. A tua palavra, Senhor, ela traz luz, e eu oro para que os olhos do entendimento sejam iluminados, e o espírito de sabedoria e de revelação encontre lugar, e que os meus irmãos e irmãs se posicionem. Eu resolvo e tome partido ao teu plano e propósito, em o nome de Jesus, amém. Se você está aqui hoje à noite e ainda não entregou sua vida, eu acho que é uma boa oportunidade. Preste atenção comigo nisso aqui. Se não é comum você estar em uma igreja, se não é o teu hábito, você não é um evangélico, e você se acha aqui hoje à noite, não dá para desconfiar que Deus está agindo na tua vida. Eu considero um ato de Deus trazer uma pessoa à igreja quando ela não tem esse costume. Eu lembro do meu testemunho. Eu era resistente à igreja evangélica, mas um dia minha mãe me encontrou na rua jogando bola de gude, com 17 anos de idade. Isso tem um futuro. E ela disse assim: meu filho, vá para a igreja com as suas irmãs. Eu nem olhei para ela, eu disse: vou não. E continuei jogando. Ela entrou, mas uma voz me acompanhou. Não era uma voz aqui, mas uma intuição. Por que você não vai para a igreja? Por que você não vai para a igreja? E aquilo me inquietou tanto que eu fui dentro de casa, troquei de roupa, fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, aquela mesma voz, intuição: esse povo é de Deus, fique no meio deles. Eu levantei a mão. Fazem 40 anos. Dia 7 de abril agora, vai fazer 40 anos da minha conversão. Igreja não era um lugar comum para mim, mas Deus me levou lá com o propósito de chamar a minha atenção. Se você está aqui hoje e Deus tem chamado a tua atenção, seja rápido em responder, porque essa porta pode se fechar. Tem alguém que está aqui, que Deus está agindo sobre a sua vida ao ponto de lhe trazer à igreja, e você quer responder levantando a mão? Levanta a mão, quero orar por você. Onde está você que ainda não fez essa confissão pública? Ou alguém que está afastado e hoje você quer se voltar? Não é comum desviado estar na igreja, afastado. Ou se você está aqui, para mim Deus está agindo. Onde está você? Tem uma mão levantada lá atrás. Deus te abençoe, meu irmão. Tem mais alguém? Vamos ver aqui. Se você está sendo alcançado com aquilo que está sendo falado e você quer, levante a mão. Você que levantou a mão, se você estava expressando essa concordância com o que eu falei, vem aqui na frente, por favor. Quero te dar um abraço, quero te recepcionar. Se tiver mais alguém, vem agora. Vou te recepcionar aqui e vou orar por você. Que bênção, meu irmão. Seja bem-vindo. Como é teu nome? Como tu é novo, eu vou perguntar a tua idade. Qual é a tua idade? 17 anos, olha aí. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Fica aqui. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida? Vem. Faz como ele. Ou se voltar para o Evangelho. Posso orar por ele? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigado por alcançar o coração desse jovem. Eu o abençoo, Pai. Coloco sobre ele as minhas mãos. Que você
traga da assistência que eu recebi, que pavimentou o meu caminho e cheguei até aqui. Que ele seja enriquecido com a forte convicção e você possa ter nele um homem de Deus para o cumprimento dos teus propósitos, no nome de Jesus. Seja bem-vindo. Acompanha, Roberto. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Se você está aqui e ainda não é batizado no Espírito Santo e deseja receber, queremos orar por vocês. Faz parte do Evangelho, que é o poder de Deus. Onde está você que não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, que é algo que deve acontecer logo após você ter nascido de novo? Veio alguém enfermo que deseja receber oração para cura? Imposição de mãos. Se tem, fica em pé, onde você estiver. Estou vendo aqui, estou vendo aqui, lá atrás. Você que está próximo, aonde tiver uma pessoa em pé, com esse objetivo de receber oração, eu quero que alguns crentes se aproximem dessa pessoa, coloquem sobre ela as mãos. Pai, no nome de Jesus, estamos em concordância, acreditando, Senhor, no que foi dito. Poramos as mãos sobre os enfermos. Enfermidade não é obra das tuas mãos. Então nós resistimos e declaramos: espírito de enfermidade, te ordenamos sair de cada pessoa que ficou em pé. Elas estão proclamando a sua liberdade em o nome de Jesus. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, vivificando, tomando domínio sobre esse corpo e restabelecendo a saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.